Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou gravando o vídeo de instrução da nossa 7ª aula, né? A 6ª aula nós dividimos em 2 partes, porque realmente era muita coisa para tratar, né? E olha que dividindo em 2 partes ainda não deu, e não deu tempo mesmo. Mas louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. E agora nós partimos para a 7ª aula, né? Eu quero avisar que sempre gosto de, exatamente na quinta, já estar disponibilizando o vídeo de instrução, de auxílio didático-pedagógico aos irmãos. E, excepcionalmente, eu consegui sentar agora, e são exatos 11h30 da noite, para poder conseguir gravar esse vídeo de instrução para os irmãos, em razão do número elevado de questões que temos que resolver no final do ano, né? Eu além de ajudar na igreja, também sou professor universitário e graças a Deus por sua misericórdia, me deu a felicidade de ser muito bem requisitado, né? Então tem muitas turmas e leciono na Faculdade de Direito aqui, né? E ficou um pouco apertado esse final de semestre, mas louvado seja o nome do Senhor. Nada que impeça a obra do Senhor seguir, né? Também agora com papai acamado, né? E se recuperando, que glória a Deus, está com muita calma se recuperando, vai voltar para o nosso meio. E minha mãe está na frente de todo o ministério, de todo o trabalho, está desempenhando uma administração extraordinária, mas isso implica, obviamente, para todos nós, os filhos, uma dimensão maior de cuidado, uma dimensão maior de trabalho, né? E isso também acabou acrescendo algumas funções a mais dentro da igreja, e louvado seja o nome do Senhor, né? Nada tão muito grande, muito complexo, não, extremamente simples, mas que demanda, né, um pouco mais de oração, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de trabalho, né? Graças a Deus, papai deixou, junto com mamãe, graças a Deus, 5 filhos, e todos absolutamente dedicados ao Evangelho, à casa de Deus, ao ministério, à palavra, à oração, à edificação, né? E louvado seja o nome do Senhor, enquanto ele está ali descansando, né? Vamos crer assim, nós estamos juntos com mamãe, que está à frente de todo o trabalho, e como já disse, vem fazendo uma administração maravilhosa, maravilhosa. A igreja continua forte, a igreja continua vigorosa, a igreja continua ativa, e todos nós juntos com ela, fazendo exatamente o que já fazíamos junto com o papai, né? Só que agora aumenta um pouco mais o serviço, e esse é o motivo pelo qual estamos gravando este vídeo um pouquinho mais tarde. Eu peço perdão aos irmãos, mas com todo o amor, é mais um vídeo que deixamos para que o amado irmão possa, ouvindo, ministrar a escola bíblica dominical. Bem, vamos juntos? Por gentileza, abra na lição número 7. Estamos na página 65, amém? Página 65.
E o tema é muito bonito: o vento do Espírito sopra fortemente, né? Bem, é óbvio que com o slogan, né, desta lição, o título dessa lição, nós quisemos, em primeiro lugar, deixar bem claro aos irmãos o seguinte: se por sua vez o diabo veio de forma voraz e enorme no nascedouro da igreja, tentando de alguma forma nos matar, né, nos aniquilar desde o início, por outro lado, nós tivemos por parte do Senhor Jesus Cristo, graças ao Senhor Jesus Cristo, e em razão de um pedido feito ao Pai e respondido por Deus o Pai, temos ao nosso lado ninguém menos, ninguém mais que o Espírito Santo. E olha, se tem alguém que é especialista em desempenhar funções a ele cometidas, é o Espírito Santo, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos ao nosso lado esse dínamos, essa força, esse vigor extraordinário, que é o vigor do Espírito Santo, essa força, esse soar extraordinário de vigor, de vida que vem do Espírito Santo. Se por um lado o diabo tentou nos matar, por outro, o Espírito Santo vem nos guiando ano a ano, há 2000 anos, ele prepara a noiva para o grande dia do encontro, o grande dia do casamento, e nos apresentará ao esposo absolutamente ataviada, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Então, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso por nos ter concedido o Espírito Santo. E se a tempestade veio forte, maior é o vento do Espírito que conduziu a igreja de forma extraordinária nesse primeiro momento no seu nascedor. A gente sabe que o início da vida de qualquer ser é muito difícil, e principalmente da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o próprio Cristo disse que as portas do inferno não subsistiriam, ou seja, a igreja então segue triunfante, porque se tem alguém que não fala mentira e que promete e cumpre exatamente aquilo que prometeu, esse alguém é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos ver nessa lição o que o Espírito Santo fez para resguardar a igreja nesses 3 primeiros séculos de tanta dificuldade, né? Da era do terror, que afligiu ou tentou afligir a igreja com as perseguições do Império Romano, desse momento nascedor em que as doutrinas estavam sendo solidificadas pelos apóstolos e muita heresia surgiu, muita heresia, mas a igreja segue triunfante, porque o nosso Senhor é Deus Todo-Poderoso, né? Foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, e Ele nos deixou muito bem amparados. Não é qualquer um que está do nosso lado, é Espírito Santo de Deus. Então, louvado é o Senhor por todas as coisas, né? Quando eu falo isso, eu de alguma forma me emociono, né? Sensibilidade espiritual. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Nosso companheiro, nosso consolador. Louvado a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, que deixou conosco o que havia de melhor, né? Deus o Pai, para nos resgatar, mandou o que tinha de melhor. E Deus o Filho, para nos conservar,
concedeu a nós o que havia de melhor. Portanto, ao Senhor toda a glória, toda a glória. Então, vejamos que a estratégia do Espírito Santo, ela foi uma estratégia bastante ampla e que tão ampla, tão extraordinária, tão fora do comum, que quando você para e pensa e entende uma lição como essa e vê o que o Espírito Santo fez para conservar a igreja, você de novo chega à conclusão de que estamos chegando desde o início, de que tudo é um produto da misericórdia e do milagre de Deus. Do milagre de Deus. Um completo milagre a igreja não ter ruído nos 3 primeiros séculos. E louvado seja o nome do Senhor. Então, só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Agora acompanhe comigo. O que o Espírito Santo fez para conservar a igreja nesse momento tão difícil de sua existência, né? O que ele fez? Bem, em primeiro lugar, os amados apóstolos, eles se conscientizaram da sua função estratégica e essencial naquele momento histórico em que estavam vivos. Isso é fundamental, porque na medida em que os apóstolos compreenderam que eram figuras únicas, ímpares, singulares, sui generis no tempo e no espaço, eles então tomaram a decisão mais certa de suas vidas. Abrir literalmente mão da própria vida para viver em prol, absolutamente em prol do Evangelho, né? Então, vede que interessante, A igreja do Senhor estava surgindo. E a igreja do Senhor, ela seria edificada, obviamente, na rocha que é Cristo e na doutrina dos apóstolos. Então, o corpo apostólico, após escolher aquele que sucederia Judas, porque esse tinha praticado suicídio, e este, infelizmente, não logrou a salvação. Então, após escolherem Matias e terem um corpo apostólico absolutamente fechado, e depois, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, entra no corpo apostólico o nosso querido apóstolo Paulo, e aí é fechado completamente. Com Paulo se encerra absolutamente o corpo de apóstolos. Olha que interessante, a primeira grande função e o primeiro grande milagre que o Espírito Santo produziu para defesa, para vigor, para a edificação da própria igreja, foi o fato de pegar estes 13 homens, os 12 apóstolos, estou contando com Matias, que substituiu Judas, e estou contando com o apóstolo Paulo. Pegar esses homens e torná-los absolutamente conscientes de quem eles eram na história da própria humanidade. É incrível como os apóstolos simplesmente trabalham de forma forte na igreja, abrem mão absolutamente da sua vida, entendem e discernem o momento histórico em que eles estão vivendo, sabem perfeitamente que são absolutamente impulsionados pelo Espírito Santo e sabem perfeitamente que agora a liderança, a força, o vigor, a estratégia está na mão deles.
está absolutamente na mão deles. É lógico que eles eram submissos absolutamente a Cristo. Tanto é que ficaram em Jerusalém até que do alto foram revestidos pelo Espírito Santo. E aí, depois daquele momento extraordinário de Pentecostes, esses homens, eles tomam duas grandes providências em sua vida. Primeira providência, literalmente, esqueceram-se e se desentranharam, se desvincularam de suas vidas anteriores. Você pode ver que antes da ressurreição de Jesus, antes, pelo menos da consciência da ressurreição de Jesus, antes da consciência da ressurreição, antes exatamente do Pentecoste, antes de ficar em Jerusalém, ali compartilharem a vida até que o Espírito Santo viesse, Pedro, aquele que Jesus olha e diz, tu me amas. Então, se tu me amas, tu vais provar que me amas. Cuida dos teus irmãos, ou seja, apacenta meus cordeirinhos. É incrível uma passagem dessa, porque Pedro, simplesmente, depois que Jesus morreu, ele olha para os discípulos, a Bíblia é bem clara ao narrar esse fato em Marcos, né? Ele disse, olha, eu vou voltar a pescar. Quem quiser vir comigo, ótimo, vou voltar a pescar. Então, com a morte de Cristo e não entendendo e discernindo muito bem aquilo que estava acontecendo, Pedro simplesmente disse, vou pescar. Tá? Tanto é que Jesus, quando aparece, ele diz assim, olha, diga aos discípulos que vou encontrá-los na Galileia, e o local pode ficar tranquilo, eles sabem, a gente sempre se reúne, é o mesmo lugar, e avisa aos discípulos e a Pedro. Interessante, né? O livro de Marcos faz questão de frisar isso, e a Pedro, tá? Avise. E aí, depois desses encontros com Jesus ressuscitado, depois de receber durante 40 dias instruções e o esclarecimento estratégico de tudo que estava acontecendo, porque os discípulos tadinhos, eles vão até Jerusalém pensando que Jesus ia entrar em Jerusalém, ia fomentar uma guerra civil, ia tomar o poder e ia subjugar, em primeiro lugar, Pôncio Pilatos, depois o Império Romano inteiro, e ele como Messias ia estabelecer seu reino. E aí, de repente, eles viram aqueles que eles tinham confiança nessa revolução absolutamente militar e política, eles viram esse homem morrer, né? E aí que a mente fica confusa. E aí que todo mundo olha para si e diz, não tem mais essa história. Mas depois que Jesus ressuscita, depois que o Senhor explica, eles começam a compreender exatamente o que estava acontecendo, e com a presença do Espírito Santo eles são guiados às grandes verdades espirituais. E a primeira grande verdade espiritual que foram guiados foi exatamente a consciência de quem eles eram. Tá? É interessante como os apóstolos batem de forma muito forte nas suas cartas contra os falsos apóstolos. É interessante como eles têm uma preocupação muito grande de explicitar que surgiria no meio do povo de Deus gente absolutamente falsa, pregando todas aquelas falsidades que nós vimos nas duas aulas anteriores, a aula 6A e a aula 6B, a aula 6A parte 1, 6 parte 2. Então veja que a primeira grande consciência que se vem, a primeira grande bênção é no tocante à liderança da igreja. Esses homens assumiram o papel que eles tinham que assumir.
Eles assumiram o papel que eles tinham que assumir como apóstolos, se posicionaram como apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tomaram as providências que tinham que tomar. Não tiveram medo nem receio de serem apóstolos, não tiveram medo e receio de pregar o Evangelho, de pregar Jesus ressurreto, de cuidar da igreja. As viagens que esses homens fizeram, meu Pai eterno, são viagens absolutamente evangelísticas, mas a maioria delas, principalmente Pedro e Paulo, são viagens para implantar igrejas, mas para também verificar a segurança espiritual das igrejas, verificar o que está acontecendo, como Deus está abençoando, o que está ocorrendo. Ver depois o cuidado de todos estes homens. Todos esses homens. Ninguém brincou em serviço. Ninguém brincou de ser apóstolo. Ninguém brincou de ser apóstolo. E eu deixo muito claro isso de forma muito específica quando aproveitei-me, obviamente, desse grande clássico aqui da literatura cristã. Vede, é um livro, não está esgotado, é um livro da editora Agnus, eu inclusive coloquei aí, né? 12 Homens e uma Missão. Esse livro é maravilhoso porque ele, além de analisar a vida de cada um desses homens, o que eram, o que faziam, o que criam, o que entendiam, o que discerniam, esse livro ele é fantástico porque ele nos traz dados históricos sobre o que cada um fez, o que cada um realizou. Eu fiz questão de colocar isso na revista por uma razão simples. Primeiro, a palavra de Deus, obviamente, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, o amado mestre, registra historicamente os fatos mais importantes da igreja após a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Lucas, ao registrar historicamente os fatos, ele deu um destaque muito grande ao apóstolo Paulo, de quem recebeu, obviamente, muita influência. E muitos historiadores dizem que Lucas literalmente acompanhava o apóstolo Paulo como seu médico particular, seu irmão em Cristo, mas seu médico particular, e interessado em registrar todos os fatos, sempre esteve ao lado do apóstolo Paulo. E uma outra vez estava longe, mas sempre esteve perto. E esse historiador, Eusébio de Cesareia, diz exatamente isso. E o que é interessante é que a Bíblia nos fala da primeira viagem do apóstolo Paulo, da segunda viagem do apóstolo Paulo, da terceira viagem do apóstolo Paulo, né? E depois aquele aprisionamento dele e o levar de Paulo a Roma, aonde ele vem a falecer. Que a história eclesiástica nos diz que ele foi decapitado, né? Agora, olha que interessante, também no livro de Atos há um destaque para a pessoa de Pedro, né? E o que não é um erro. O apóstolo Pedro, sim, exerceu uma influência muito grande na igreja. Houve uma liderança entregue por Cristo a esse homem, né? E o que acontece? Quando eu falo isso, não estou defendendo que Pedro foi sucessor de Cristo ou vigário de Cristo, não, de maneira alguma. Mas Jesus entregou a ele os irmãos para que cuidasse dos irmãos. Um dia nós conversamos sobre esse texto, mas não há erro nenhum por parte de Lucas em destacar Pedro. E aí você vê também no livro de Lucas a sequência de viagens do apóstolo Pedro,
a sequência de fatos espirituais de sua vida. E quanto aos demais apóstolos, você vê referências absolutamente vagas, completamente vagas. E aí, o porquê desse livro? Esse livro é um livro absolutamente especial e ele, além de falar de cada um dos apóstolos, também falar sobre sua morte, ele também é um livro que fala do trabalho de cada um dos apóstolos, né? Em alguns pontos ele disse, provavelmente isso tem acontecido. Em outros pontos ele diz, isso realmente aconteceu. A prova histórica no livro de Eusébio de Cesareia, no livro História dos Hebreus, de alguma forma conta um pouquinho dessas histórias, Flávio, Joséfo e etc. E fiz questão, meu irmão, de colocar aqui na revista para você, e eu gostaria que você, nesse ponto, destacasse isso com a mim. Eu preciso disso. Está exatamente na página 67, tá? Você vê de forma muito clara cada um dos apóstolos, né? E eu coloco o nome, eu coloco onde trabalharam, o que fizeram, de que forma trabalharam, qual foi o meio, onde evangelizaram, onde plantaram igrejas. Pastor, mas aqui eu estou vendo todos os apóstolos, mas não estou vendo Pedro, eu não estou vendo João, e eu não estou vendo o apóstolo Paulo. Eu tirei propositalmente os três, porque sobre os três você tem informações inúmeras, absolutamente inúmeras na palavra de Deus. Inclusive, a maioria das Bíblias já vem exatamente com mapas discernindo as três viagens de Paulo. A primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem. E Pedro se dedica muito aos irmãos ali também da Ásia Menor, e vem a falecer em Roma, né? Ele exerce funções muito importantes em Roma, vem a falecer em Roma, e o apóstolo João é aquele que cuida da igreja de Éfeso até o final de sua vida, né? Tem uma história lindíssima, foi a Patmos. Em Patmos, Cristo apresentou a revelação das últimas coisas, o Apocalipse. Depois ele volta para Éfeso e ali ele vive até a sua morte, né? Então, olha que interessante. Todos eles morrem martirizados, mortes cruéis, né? Mas os nossos alunos merecem saber desses dados históricos. Eu tirei todos esses dados aqui do livro, e eles merecem saber desses dados históricos, como por exemplo, o nosso querido apóstolo André. Você sabia que a igreja na Rússia, a igreja ortodoxa, né, a russa, ela tem em André o seu maior ícone. Você sabia disso? Os russos dizem e provam historicamente que a igreja começou lá por intermédio de André, né? Então, olha que coisa extraordinária. Bartolomeu, ele teve por parte do Senhor Jesus cuidado especial com ali a Ásia Menor, né? A Ásia Menor é aquela parte era uma província do Império Romano, onde estavam inclusive as 7 igrejas às quais o Senhor Jesus dirigiu cartas específicas, né? Então, Ásia Menor, Bartolomeu já se dedicou ali. Interessante como o Espírito faz, né? Enquanto André foi exatamente para o leste, Bartolomeu foi para o oeste, né? E agora Bartolomeu também foi e pregou até na Índia,
chegou à Índia e chegou a pregar na Índia. Então, o que eu fiz aqui na igreja para poder ministrar esta lição? Eu fiz o seguinte: eu peguei todos esses dados que aqui estão, fiz slides de mapas da época, não é verdade? Fiz slides de mapas da época e coloquei nesses slides o trabalho de cada um dos nossos irmãos em Cristo, de cada um dos apóstolos. Coloquei nos slides para onde foram, até onde chegou o Evangelho. Isso para tornar, obviamente, a escola bíblica dominical muito interessante, né? Muito interessante. Então, veja que isso é possível, isso é viável, né? Se você tiver tempo, faça, ou então faça algo muito melhor. E aí eu fui colocando cada slide, fui colocando setas para onde cada um deles ia se dirigindo, e isso com certeza deve tornar a nossa querida aula da Escola Bíblica Dominical muito interessante. E aqui qual é a finalidade que nós temos? A finalidade é que o teu aluno entenda que esses homens não mediram esforços, para simplesmente fazer a obra de Deus. Eles não mediram esforços. De maneira alguma esses homens, eles pensaram no amanhã, no depois, no que estavam perdendo, no que não estavam perdendo. Esses homens simplesmente, após encontrarem Cristo e entenderem a sua função de apóstolo, eles não pensaram duas vezes. Eles literalmente se dedicaram ao evangelismo, ao pastoreio de igreja, à edificação de igreja e à corretude espiritual de cada uma das igrejas. O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de implantar igrejas, visitar igrejas, ir a igrejas, voltar a igrejas, e até quando brigava com igrejas, como foi com a igreja de Corinto, ainda enviava cartas para ver se restabelecia as bases, como foi exatamente a segunda carta ali aos irmãos em Corinto. Então, olha que interessante, meus amados irmãos, você tem, graças ao bom Deus, uma equipe de homens, de 13 homens, que acreditaram no Senhor Jesus, entenderam que eram apóstolos, entenderam que eram homens únicos no tempo e no espaço e que estavam naquele momento para evangelizar, implantar a igreja, pastorear, cuidar das igrejas e lutar contra as heresias, fora botando a cabeça a prêmio, porque a perseguição não vem somente para os comandados, ela é principalmente contra os comandantes. E você explique isso para o seu aluno, por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Irmãos, o Império Romano, ele sabia matar povos. Ele ia em primeiro lugar nos governantes, ele ia em primeiro lugar nos cabeças. Ele, depois que arrebentava os cabeças, ele esperava que o povo se diluísse, se perdesse, corresse, entrasse em desespero, para depois vir tomar as providências que ele normalmente tomava de imposição de suas normas, seus impérios e seus desejos. Então não pense que o Império Romano ele atacava somente os crentes. Não. Ele ia em primeiro lugar em cima, contra a liderança. Mas veja que homens fantásticos Deus levantou. Esses homens, em primeiro lugar, creram em tudo que o Senhor Jesus falou. Esses homens abriram mão da vida para levar o evangelho às partes mais distantes do mundo. Esses homens, a eles acompanhavam sinais, prodígios, maravilhas,
fenômenos extraordinários. Isso em razão de estarmos vivendo um momento do Espírito muito grande e que, graças a Deus, não cessou, até hoje continua. Agora, o que cessou foi a função de apóstolo. Não há mais apóstolo, mas os dons do Espírito nos acompanham para a realização do ministério que Deus nos deu. Agora, esses homens, em segundo lugar, inspirados por Deus, esses homens tiveram a capacidade de acreditar na direção do Espírito e escreveram os livros do Novo Testamento. Escreveram os livros do Novo Testamento. Deus de misericórdia, que homens extraordinários. Eles criam que não eram somente chamados para divulgar o Evangelho, mas eles criam que eram também chamados para, em razão de tudo aquilo que Cristo tinha dito, que o Espírito Santo os guiaria e os levaria a toda a verdade. Eles tinham certeza que eles eram chamados também para, inspirados pelo Espírito, escrever. E daí é interessante como o Espírito Santo pegou esses homens. Ele pega simplesmente Mateus e João e faz com que Mateus e João escrevam sobre a vida de Cristo. E aí o Espírito Santo influencia dois homens que não são do ciclo apostólico, mas que estão absolutamente sujeitos ao ciclo apostólico e foram absolutamente influenciados pelos apóstolos, que é Lucas, que é influenciado completamente por Paulo, e que é Marcos, e que é absolutamente influenciado por Pedro, e a história de Cristo é registrada. Os 4 evangelhos são escritos. E eles são escritos de tal forma que toda a comunidade, ao ler, verificava, entendia, discernia que aqueles homens não tinham capacidade de, por si, escreverem aqueles livros. Não tinham capacidade de, por si, escreverem aqueles livros. O que aconteceu? Imediatamente, aqueles livros foram considerados livros de Deus, livros inspirados por Deus, livros sagrados, em razão do que ali está contido. Seria impossível a um homem registrar se não fosse a preciosa direção do Espírito Santo. Aí o que acontece? A igreja, depois que os evangelhos são escritos, a igreja começa a ser atacada pelos judaizantes, se lembra? Pelos gnósticos, pelos neoplatonistas, pelos monarquistas. Aí a igreja começa a ser atacada de tudo que é lado. E aí Deus pega os apóstolos agora para quê? Para defender a igreja de todos esses ataques e estruturarem a doutrina cristã. Então, o que os apóstolos fazem? Os apóstolos, eles são agora gerenciados, eles são inspirados pelo Espírito Santo para exatamente o quê? Exatamente com base em tudo que Cristo ensinou, com base nos ensinos de Cristo. Olha que fantástico, só o Espírito Santo podia fazer isso, com base nos ensinos de Cristo, criar um corpo de doutrinas que defendem a igreja de todas, absolutamente todas as setas malignas que se dirigem contra a igreja em matéria de heresias.
E a igreja fica solidificada. Fica solidificada por quê? Porque o Espírito Santo, que em primeiro lugar pegou esses homens, os levou à completa conversão. O Espírito Santo, que obviamente inspira esses homens a registrarem de forma inequívoca o que era para ser registrado sobre a vida de Cristo, vindo os evangelhos. O Espírito Santo agora pega esses homens e os fazem escrever uma série de livros, que consistem exatamente na explanação do que está no Evangelho. Porque quando você pega as cartas de Paulo, de João, a carta de Judas, Tiago, você vê que ali nada mais está do que a explicação, o entendimento que o Espírito Santo queria que nós tivéssemos das palavras de Cristo que foram registradas no Evangelho. Então o Evangelho ele é fundamental porque ele nos traz o quê? Ele nos traz a história de Cristo e ele nos traz as palavras de vida eterna, nas quais, crendo e vivendo, teremos a vida eterna. Agora, olha que interessante. O que são as cartas? As cartas são um conjunto de doutrinas inspirados, vindos pelo Espírito Santo, que pegam as palavras de Cristo e tornam um corpo de doutrinas para que a igreja possa ser edificada e solidificada. É por isso que não existem mais apóstolos, porque senão esses indivíduos poderiam criar doutrinas. E aí olha o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo então abençoa a igreja com a presença desses 13 homens, os 12 apóstolos mais o apóstolo Paulo. O Espírito Santo abençoa a igreja com a intrepidez desses homens por intermédio do Evangelho, que chega às partes mais remotas do mundo. André leva o Evangelho à Rússia. A Índia, Filipe chega com o Evangelho na Índia. Filipe chegou a levar, irmãos, um exemplar de Mateus inteiro para a Índia. Entendeu? O Evangelho chega literalmente aos confins. E esses homens não somente levavam o Evangelho, abriam igrejas, ensinavam, pregavam, educavam, discipulavam e deixavam homens fiéis ali cuidando da igreja. E iam avante, iam avante, iam avante. Eles tinham certeza do que eles tinham que fazer. E o Espírito Santo pega esses homens para registrar com fidelidade a vida de Cristo. Aquilo que era necessário saber, nós aprendemos no Evangelho. Aquilo que não era necessário, o Espírito Santo não colocou. Acabou. Você pode ver que tem pouquíssima informação sobre a infância de Jesus. Não é verdade? Pouquíssima informação. Por quê? Porque o Espírito Santo não nos quis fazer conhecer desses fatos. Não nos era importante. O que era importante, ele nos narrou. O nascimento, a escolha de uma virgem, para que tudo se cumprisse, para que todas as profecias se cumprissem. Aí o Espírito Santo, depois que usa homens para registrar com certeza a vida de Cristo, é óbvio que o Espírito Santo usou esses mesmos homens para nos trazer um corpo de doutrinas que nos ensinam o que é o cristianismo e tudo fundamentado nos ensinos de Jesus. E para que ninguém ficasse sem saber do amanhã, o Espírito Santo ainda nos trouxe a revelação de Jesus Cristo de todas as últimas coisas, para que soubéssemos, para que ninguém nos pegue de espanto, para que ninguém diga,
eu não sabia. Não, 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 não. Revelação de Jesus Cristo das últimas coisas que hão de suceder. Isso é o Apocalipse. E aí se fecha tudo e a Bíblia Sagrada está absolutamente completa. Absolutamente completa. Né? Então, olha o que o Espírito Santo fez com esses homens. Olha o que ele fez. Separou esses homens, santificou esses homens, simplesmente usou esses homens para a difusão do Evangelho e da graça e da glória de Deus, e inspirou esses homens para escreverem os livros sagrados e, o mais importante, o Espírito Santo instruiu os apóstolos para que ficasse no lugar dos apóstolos, não outros apóstolos, mas para que ficasse no lugar dos apóstolos, bispos, presbíteros, pastores, diáconos, evangelistas, para que a igreja crescesse. Para que a igreja crescesse. Irmãos, incrível, né? Incrível como o Espírito Santo colocou certinho na cabeça de cada apóstolo que eles não eram imortais, né? Eles haveriam de morrer. E obviamente um dia haverão de ressuscitar. Eles aguardam a ressurreição. Pedro, Paulo, João, Tiago, Matias, Mateus, todos eles aguardam a ressurreição. Que é nossa esperança. Agora, olhe que interessante, raciocine comigo. Esses homens, guiados pelo Espírito, eles deixam, treinam, preparam outros homens que são tão fortes quanto eles para que a igreja continue. Só que esses outros homens têm um conhecimento completo e entendem que não são apóstolos. Eles não são apóstolos. Eles se utilizam daquilo que os apóstolos escreveram, seja quanto à vida de Cristo, os evangelhos, sejam quanto às cartas que explicam o cristianismo e nos defendem, e eles se utilizam das cartas dos apóstolos. Esses que ficaram no lugar dos apóstolos se utilizam do evangelho para defender a igreja, para proteger a igreja. E o que eu acho fantástico, irmãos, é o seguinte, sempre vem à mente, mas o que eles ganharam com isso? Né? O que ganharam com isso? Irmãos, é por isso que eu termino a lição dessa forma, né? É por isso que eu termino a lição dessa forma. É incrível como hoje todo mundo quer uma igreja, quer abrir uma igreja, quer administrar financeiramente dinheiro dos outros, quer ser pastor. Incrível, né? Nessa época aqui, lembre-se para o seu aluno que o que esperava líderes de igreja era a morte, era a traição, era a tortura, era a vida absolutamente dura, era a perseguição, ou seja, hoje o pobre coitado estava em casa, amanhã a casa estava pegando fogo. Então, é fundamental que se entenda que para esse momento extremamente difícil do Evangelho, Deus levantou homens também enormes, homens que o mundo não era digno, absolutamente indigno. Eu preciso que você destaque de forma fundamental, esse ponto número 4, que está na página 72. O Espírito levanta pastores para cuidar do rebanho. Se possível, leia o ponto 4. Leia o ponto 4, leia o ponto 5. Fundamental isso. Incrível como o Espírito Santo coordenou as coisas, porque
Uma coisa é querer estar na frente, comandando, dirigindo, dizendo, falando, pregando. Hoje é maravilhoso, né? Hoje é maravilhoso. Agora vai ser pastor nessa época. Vai ser bispo nessa época. Vai ser presbítero nessa época. Deus de misericórdia. Não se tinha vida fácil não, irmãos. Imagine. Do lado de fora da igreja, o Império Romano querendo te destruir, e dentro da igreja uma série de falsos homens dizendo: eu sou apóstolo e eu tenho uma revelação, e você tendo que lutar contra aquilo e dizer: é mentira, apóstolos só foram aqueles 12 e Paulo e ninguém mais, e se descer um anjo que seja maldito. Irmãos, olha que grandiosidade, olha o que o Espírito fez. Olha o que o Espírito fez na vida desses homens. Eles foram literalmente o primeiro grande muro de contenção e de proteção da igreja. E depois que os apóstolos foram, nenhum dos seus seguidores se dizia apóstolo. Os que se diziam apóstolos eram absolutamente falsos, iníquos, malignos. E todos esses continuaram cuidando da igreja, ali, dedicados, amorosos. Por exemplo, morre João, o apóstolo João, fica Policarpo, fica em fica Policarpo, né? Morre, e Policarpo não se dizia apóstolo, morre Policarpo, fica Irineu. E aí vai, um após o outro, lutando, não tem mais presbítero, tem bispos. Ou seja, estrategicamente o Espírito Santo diz: olha, vocês precisam desse tipo de vida para chegar ao céu, acabou. O Espírito Santo nos dá força nesse momento horrível da história e nos dá vigor. Por isso que os irmãos do primeiro século, eles não tiveram grandes problemas com síndrome do pânico. O Espírito Santo deu muita força aos irmãos. Eles tinham coragem para ir para a arena e morrer por Cristo. O Espírito Santo organiza a igreja. Olha que fantástico. O Espírito Santo, de forma maravilhosa, coloca quem é bispo, quem é presbítero, quem é diácono, quem é evangelista, quem é pastor, quem é mestre, quem é doutor. E o Espírito Santo deixa muito claro: não há mais apóstolos. E o Espírito Santo usa os apóstolos para quê? Para nos deixar um conjunto de escritos, que viabilizam até hoje a vida espiritual. Viabilizam até hoje a vida espiritual. Olha o que o Espírito Santo faz. Olha que fantástico o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor pelo Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Estou me segurando aqui para não transbordar em línguas, porque até hoje o Espírito é o que é. E é nesse dínamos, essa força, essa essência que nos faz viver, né, irmãos? Essa coisa maravilhosa. Agora, pastor Gedeon, ficou uma questão. Aqui na revista você explorou de forma muito interessante sobre a questão da escolha dos livros, porque o Espírito Santo, sim, inspirou os apóstolos a escreverem os livros, tá ótimo, que trouxeram segurança para a igreja, tá ótimo. Mas eu verifiquei aqui na revista, tá muito interessante, né? Especialmente na página 68, 69, 70, 71, é uma lição também muito grande, sobre os critérios que foram utilizados para a feitura
da escolha dos livros do Novo Testamento, porque os livros foram escritos, eles estavam espalhados, absolutamente espalhados. A gente não tinha como hoje uma Bíblia. Você não tem como hoje uma Bíblia, né? Toda juntinha. E isso é produto de Gutenberg, né? Com a invenção da imprensa, juntamos tudo, costuramos um livro e louvado seja o nome do Senhor. Na época de Cristo eram pergaminhos, e aí uma igreja tinha a carta de 1 Coríntios, a outra igreja tinha a carta de 2 Coríntios, aí outra igreja tinha a carta de Colossenses, né? A outra tinha 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. E olha que incrível, como é que o Espírito fez com que os nossos irmãos, no primeiro século, eles conseguissem discernir o que era espiritual do que não era. Qual era o livro que tinha que estar na Bíblia do livro que não tinha que estar na Bíblia. Como é que o Espírito direcionou a igreja a isso? Será que de repente não ficou algum livro para trás? Será que não ficou algum livro para trás? Bem, amados, isto é um assunto muito bonito, extraordinário, mas esse assunto será para a próxima escola bíblica dominical. Peraí, pastor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você de novo está dividindo uma lição em parte 1 e parte 2. Parabéns. Eu de novo estou dividindo a lição em parte 1 e parte 2. Para segurança e para produtividade da lição. Então, parte 1 da lição. Parte 1 da lição. Você vai mostrar a grandiosidade do Espírito Santo, que em primeiro lugar trabalhou com esses 12 homens, trabalhou na consciência desses homens, tornando-os cônscios dos seus deveres. Eles abandonaram absolutamente tudo e partiram para o Evangelho. E aí você ensina, obviamente, que cada um foi para uma banda do mundo e abriam igrejas e cuidavam de igrejas e voltavam e ensinavam e doutrinavam, e que maravilha. E que eu coloquei aqui os apóstolos, não coloquei Pedro, Paulo e João, porque sobre eles tem na palavra de Deus, tá certo? Segunda coisa que o Espírito Santo fez, o Espírito Santo, ele pegou cada um desses apóstolos e ele levou os apóstolos a treinarem homens, porque os apóstolos sabiam que iam passar, iam morrer. E esses homens é que iam continuar o trabalho da igreja. Então, em cada igreja, os apóstolos não deixou apóstolos, mas deixaram bispos, presbíteros, diáconos, pastores, mestres, doutores, isso tudo com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então veja, o Espírito Santo levanta 12 homens fantásticos. O Espírito Santo, ele faz com que esses homens criem toda uma organização para defender a igreja. E aí, obviamente, domingo que vem, você vai trabalhar, meu querido e amado irmão, obviamente, em primeiro lugar, da página 66 até a página até a página 68, tá certo? Aí, depois você vai para a página que eu até pedi para ler, 72 e 73, que é a organização que o Espírito Santo dá, e para a segurança completa o Espírito Santo levanta homens, os apóstolos, para escreverem os livros sagrados do Novo Testamento, que os do Velho já existiam, mas para escreverem os livros sagrados do Novo Testamento. Agora, você só explica por cima.
Não entra profundo como está na revista, que é a página 68, que é a página 69, que é a página 70 e a página 71, porque como os livros foram escolhidos, aí nós precisamos ministrar no próximo domingo. Então, a lição 7 estou dividindo em duas partes, 7.1, 7.2. E não se preocupe, está tudo dentro do cronograma. Dentro do cronograma, tudo bem certinho. E o Senhor será dignificado. Faça dessa forma, né? E já deixe no coração deles a dúvida, mas como é que os livros do Novo Testamento foram escritos? Aí você pega e diz, domingo que vem, nós vamos ver como se formou o cânon do Novo Testamento. E aí que Deus te abençoe. Eles devem sair, como eu e você estamos nessa lição agora, entusiasmados. Poxa, mas olha o que o Espírito Santo fez. Olha como o Espírito Santo trabalha. Que fantástico é o Espírito Santo. Diga a ele o seguinte, que o Espírito Santo continua sempre cuidando da igreja. E que ele sabe como fazer as coisas. E que ele vai fazer as coisas certinhas. Até o dia glorioso do retorno de nosso amado Jesus Cristo. Então, lição 7 estamos dividindo em dois domingos, dois estudos. 7.1 no próximo domingo, 7.2 no outro domingo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. Que o Senhor faça prosperar todo o trabalho aí e que o Senhor vos leve cada dia mais à sua presença. A paz, Senhor, amados. A paz, Senhor.